Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma. No próximo domingo já celebramos o Domingo de Ramos. É impressionante como passa rápido o tempo quaresmal e o quanto nós temos de apertar para viver bem as penitências desse tempo e para podermos, por assim dizer, acelerar a nossa conversão. Nos tempos antigos, hoje era o chamado primeiro domingo da Paixão. Começava-se o tempo da Paixão. E por isso a igreja cobria as imagens, e até hoje cobre as cruzes, as imagens, quando nós vemos a cruz coberta no altar. É um modo para dizer que nós precisamos nos recolher, para viver de modo mais intenso essa preparação para a Semana Santa. E também, até hoje, durante a primeira semana do tempo da Paixão, a quinta semana da Quaresma, nós rezamos o primeiro prefácio da Paixão do Senhor, durante todas as missas, os dias de semana. E na Semana Santa, então, o segundo prefácio da Paixão do Senhor. São resquícios desse chamado tempo da Paixão, que a igreja nos faz olhar de modo muito mais recolhido, a fim de nos prepararmos melhor para a Páscoa. Ora, o Evangelho da Santa Missa, esta cena que foi tão amplamente trabalhada ao longo da tradição da igreja, houve tantos comentários, tantas dramatizações, é uma das cenas mais fortes de todo o Evangelho. Eu, por exemplo, me lembro que uma vez, quando eu era criança ainda, um sacerdote perguntou durante o sermão: quem é Jesus? E um menino disse: Jesus é aquele que, diante da mulher que foi pega em flagrante adultério, disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Para vermos como essa cena é forte, como ela nos marca, como ela é carregada de intensidade. E nós já analisamos sobre diferentes aspectos. Eu queria, mais uma vez, apenas tomar um aspecto e priorizá-lo na nossa leitura de hoje. São João diz: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, ele passou a noite em oração. De madrugada, voltou de novo ao templo. Muito cedo, Nosso Senhor se dirige ao templo. Interessante isso. Eram os dias da festa das tendas. Portanto, havia muitos peregrinos em Jerusalém e muitos já iam logo cedo ao templo, queriam assistir os primeiros sacrifícios, etc. Jesus vai até lá, é uma oportunidade que ele tem de ensinar. Ele é uma espécie de mestre alternativo, não é daqueles rabinos oficiais de Jerusalém, que todo mundo escuta, que todo mundo procurava, se sentava aos pés para ouvir, mas é o próprio Deus encarnado que humildemente vai e começa a ensinar. Então as pessoas se reúnem em volta dele para aprender. Por isso diz o texto: sentando-se, começou a ensiná-los. É a atitude de quem ensina. Ele se senta e o discípulo se senta ou aos pés dele, ou o discípulo fica em pé em volta do mestre. É muito interessante isso, né? Quando alguém nos tempos de Jesus queria dizer alguma coisa importante, se sentava.
E aí todo mundo parava, né? Então, por exemplo, estava andando no caminho, de repente ele quer ensinar algo importante, ele se senta, todo mundo se senta aos pés dele, então aí sim, ele vai dizer algo importante, ele vai falar algo que realmente faz muita diferença e que não deve ser aprendido, pelo contrário. Nos tempos de Jesus, quando o mestre se senta, aquilo que ele diz tem que ser memorizado, não pode mais ser esquecido. Portanto, o ensino que ele estava dando ali não era qualquer coisa, era algo que deveria permanecer na alma daquelas pessoas. Pois, enquanto Nosso Senhor ensinava, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés da lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Ora, o texto mesmo diz que era madrugada. Portanto, o adultério tinha acontecido, tinha sido consumado. O homem possivelmente foi visto saindo da casa dessa mulher, ou o contrário. E de repente todos aqueles pegam a mulher. O homem ninguém fala, do homem ninguém realmente fala. Ele desaparece. Nós estamos numa sociedade bastante patriarcal. Portanto, ele se safa. Ela vai receber todo o peso da culpa. Ela vai receber toda a carga da condenação social. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. É claro, porque se ele diz que ela não deve ser apedrejada, portanto, ele está desobedecendo a lei de Moisés, portanto, ele se torna réu de morte. Se ele diz que ela deve ser apedrejada, como nós vamos ver na sequência do Evangelho, ele se coloca numa posição flagrantemente injusta, uma vez que aquela mulher não é a única pecadora da cena. Isso afronta a sua misericórdia, isso afronta os sentimentos que no seu coração existem de reconciliação, de perdão, de dar a oportunidade de um novo nascimento. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. É o único momento em todo o Evangelho em que se diz que Jesus escreveu algo. De fato, Nosso Senhor não deixou nada escrito, pessoalmente. E ele está aqui escrevendo no chão. O que ele está escrevendo no chão? Quem comentou isso foi São Jerônimo. Ele dizia que ele estava escrevendo no chão os pecados dos acusadores. Como Deus encarnado, ele estava dizendo: olha, este aqui é bandido, aquele outro é mentiroso, aquele outro é adúltero também, aquele outro é um blasfemo, e assim por diante. E muitos, a partir desse comentário de São Jerônimo, teceram grandes outros comentários muito interessantes. Eu acho que não é bem isso o que Jesus está fazendo ali. Eu me coloco naquela cena dentro do constrangimento de Cristo. Ou seja, ele vê aquele espetáculo grotesco e começa a escrever no chão como alguém que fica sem graça, que fica com vergonha alheia, que se sente totalmente constrangido e diz: olha,
eu prefiro não comentar. Vocês são tão patéticos que eu prefiro escrever os Lusíadas na areia, isso daqui vai ser apagado daqui a pouco, do que olhar para o que vocês estão fazendo. Que coisa mais ridícula. Expor alguém ao vexame, trazer uma pessoa e querer justiçá-la desse modo tão animal, tão pouco civilizado. E por isso ele não fala nada. É um Deus envergonhado. Eles conseguiram constranger Deus, gente. É um negócio muito sério isso. Eles conseguiram fazer Deus sentir vergonha alheia. Não é só a gente que sente isso, não. Jesus também sentiu. Como persistissem em interrogá-lo, eles queriam uma resposta. Eles queriam, de fato, que Jesus se posicionasse. Então, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Ele não diz quem dentre vós não tiver adulterado. Ele diz quem dentre vós não tiver pecado. Por quê? Porque o adultério não é o único pecado que existe, nem o mais terrível de todos. Há muita gente que mata, como eles estavam querendo matar aquela mulher naquele momento. Há muita gente que destrói psicologicamente o outro, que é uma espécie de assassinato diário, de tortura mental. Há muita coisa que é mais cruel do que o adultério. Existem muitos pecados que são mais embrutecedores, do ponto de vista de transformar alguém num monstro. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ou seja, aquela palavra de Jesus é a sentença do bom senso. Ele diz: olha, quem não tiver pecado, então, tudo bem, atira a primeira pedra, vai cometer o primeiro. Então você vai passar a ter o primeiro pecado. Não há como sair desse tipo de raciocínio. Ou seja, esta vontade de matar, esse desejo de supressão, é apenas um sentimento mentiroso e infantil, de alguém que está fingindo ter uma santidade que não tem. Como diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos, ou seja, com exceção de Cristo e daqueles que por ocasião da vinda de Cristo foram purificados do pecado, como Nossa Senhora por antecipação, ou como São João Batista, logo depois, ainda no ventre da sua mãe, todos pecaram. Todos. Ou seja, nós não temos direito de condenar ninguém. Nós não podemos nos colocar na posição de sermos aquelas pessoas que julgam e condenam os outros. É isso que o Evangelho nos está dizendo. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele não quer ver aquela cena. Porque agora o constrangimento muda de lado, né? Agora o constrangimento não é só da mulher. O constrangimento é
pelo fato de que todos aqueles hipócritas são desmascarados. Então ele não consegue nem encarar aquilo. É como uma segunda dose de vergonha alheia. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, porque quanto mais a gente vive, mais pecado a gente junta, né? Então os mais velhos foram aqueles que foram embora primeiro, porque de fato são os que têm mais pecado. E Jesus fica sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Em última análise, somos nós e Jesus. A lei nos coloca no centro, aponta o dedo para nós. A lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra, dessas pedras que aqueles homens tinham nas mãos, é a letra que mata. A lei é como um dedo apontado sobre as nossas cabeças que nos diz: você está condenado, você não pode se salvar, você não tem condições de ser salvo. E é verdade, diante da lei nós todos estamos condenados. Nós todos somos pecadores. Não há ninguém que seja imune da culpa da lei. Por isso, em última análise, só fica Deus e o homem. É o confronto entre o pecado e a graça. Mais uma vez, Jesus se levanta, a mulher está prostrada. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: também eu não te condeno. Também eu não te condeno. Porque, como ele diz em outro texto, o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio para nos redimir. Ele veio dar a sua vida em troca da nossa. Ele veio dar a sua justiça em troca da nossa iniquidade. Ele veio dar o seu sangue no lugar do nosso sangue. Ele é o Redentor. Portanto, o seu ministério de misericórdia e perdão é a essência da sua missão. Também eu não te condeno. Podes ir. E doravante não peques mais. Veja, não basta ir. Não basta ser perdoado. Ele diz: doravante não peques mais. Em que sentido? Não no sentido apenas de que eu te mando não reiterares o teu pecado, mas no sentido de, talvez agora você tenha caído em si, e você entenda que é preciso romper com essa vida irresponsável. Pensa. Deixa a tua mente ser invadida pela palavra, renova os teus pensamentos de acordo com o padrão do Evangelho. Se dá conta de que não vale a pena viver assim, de que a graça e a misericórdia são uma oportunidade para recomeçar e ao mesmo tempo para perceber aquilo que você estava fazendo. Ou seja, em última análise, quando é que essa mulher começou a ser salva? Quando é que ela foi efetivamente levada ao encontro com a misericórdia? No momento em que Jesus diz: também eu não te condeno, no final do Evangelho? Não. A graça de Deus começou a agir nela desde o momento em que ela foi pega em flagrante adultério. A salvação na vida dessa mulher entrou desde o momento em que aquilo
tudo caiu sobre ela, em que a casa caiu, em que o flagrante aconteceu. Por quê? Nós somos pessoas tão irresponsáveis, nós somos tão inconsequentes, nós ficamos tão delirantes quando o assunto é o pecado, nós entramos numa psicose tão absurda por querermos curtir o pecado, por querermos abraçar o pecado, que nós não medimos as consequências. Quantas vezes as pessoas vão, fazem, aprontam, se expõem a riscos, vão em situações terríveis. A gente vê, por exemplo, os jovens, rasgam noite adentro em lugares perigosos, com gente péssima, em situações absurdas, sem perceberem os riscos que estão correndo. Por exemplo, numa cidade tão violenta como São Paulo, como Osasco, etc., uma pessoa como tem coragem de sair à noite e se expor, por exemplo, a riscos inúteis? Ela não está se dando conta. Ela não percebe. O que faz uma pessoa, por exemplo, trocar mensagens perigosas pelo WhatsApp? Mandar uma foto, por exemplo, comprometedora. O que faz uma pessoa cometer uma loucura dessa? Porque aquilo ali, uma vez que foi, você já não tem controle nenhum. Qualquer um pode ver, qualquer um pode reenviar, qualquer um pode retransmitir. O que faz uma pessoa, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo com alguém? Uma chamada de vídeo em situação terrível, em situação vexatória, vergonhosa. O que faz uma pessoa, por exemplo, chegar ao extremo de começar a se enrolar? É a inconsequência, é o que essa mulher tinha aqui. A pessoa não percebe. Ela entra na ansiedade do pecado. Nós vimos isso no domingo passado, da parábola do filho pródigo. Como a tentação nos tira do propósito, embora isso tenha consequências terríveis, como nós vimos no terceiro domingo da quaresma, nós entramos naquele otimismo do pecado. Não, vai ser legal, vai dar certo. Depois eu saio dessa, eu vou apenas momentaneamente me enrolar, mas daqui a pouco eu vou lá, eu me confesso, eu me arrependo, vai dar tudo certo, eu consigo. E com esse tipo de pensamento, a pessoa vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Ela vai se colocando em situações das mais terríveis, mais difíceis, mais comprometedoras. Ela vai se envolvendo em todo tipo de intercâmbio, sem se dar conta que o intercâmbio sempre envolve 2 ou mais lados, que fica muito mais difícil dar um passo atrás quando você já deu 3 para frente, que as coisas não são assim, a nossa percepção muda. Às vezes cola de um lado, não cola do outro, mas às vezes cola dos 2, ou dos 3, ou dos 4 lados, ou de todos os lados possíveis. E quando você vê, você já está num emaranhado. E quando é que começa a obra da redenção? Muitas vezes é quando a casa cai. É quando você se dá conta, talvez forçado pelas circunstâncias, o flagrante chega. Bendito é aquele que se flagra antes disso, aquele que faz o exercício psicológico de dizer: meu Deus, eu não vou fazer essa loucura, porque olha os riscos que estão embutidos aqui, eu não quero. O homem odeia isso, porque para o homem seria muito melhor o conforto no pecado, né? Escondidinho ele faz, escondidinho ele, entre aspas, se arrepende e tenta sair daquilo. Mas muitas vezes o único jeito de tirar alguém das suas circunstâncias piores é o flagrante. Muitas vezes este é o momento da graça. É aí que Deus age. Eu já vi
muitas situações terríveis como essa serem momentos de profunda reconstrução. Quando um adultério é descoberto, quando alguém é pego com as drogas no bolso, e a polícia leva e vai. E aí ele diz, meu Deus, a casa caiu. E muitas vezes a casa caiu, é Deus tirando meu filho, deixa de ser louco. Agora você para. Agora você vai ver. Eu te dou a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes eu já vi filhos de gente de igreja serem presos assim, no começo da vida do crime. E aí eles dizem, mas e aí, padre? Tem tanta gente que está décadas no crime e não é presa. Por que o meu filho, logo no começo, foi pego, está na cadeia, passa tempos lá? Por que isso acontece? Pois é, porque você tem uma aliança com Deus. Ele está dando uma chance, ele interveio de um jeito que é incômodo, que é doloroso, que é difícil, mas que às vezes é o único jeito de parar alguém. É quando uma pessoa pega uma doença e ela é obrigada a parar. Ela é obrigada a rever as suas ideias, as suas convicções. Ela precisa olhar para a sua alma. Será que Deus vai precisar fazer isso com a gente? Será que nós teremos que passar pela vergonha de um flagrante? Ou pelo contrário, nós nos sentiremos como de fato somos, continuamente vistos por Deus? A nossa existência é um flagrante contínuo. Deus está nos vendo a toda hora. Os homens não, mas Ele nos vê, Ele sabe quem nós somos. A nossa vida está em permanente nudez diante de Deus. Será que agora, chegando ao fim da quaresma, nós vamos permitir que Deus nos diga, meu filho, olha, eu tenho um plano tão lindo para você. O diabo está tentando te desviar através das tentações. Você se engana achando que você vai ser respaldado, não vai ser. As consequências dos teus atos serão colhidas por você de maneira implacável. Olha para a tua existência. Não sai da casa do Pai. Seja responsável. Percebe que há um flagrante sobre você. Porque eu não ajo nas trevas. É impressionante como os homens se iludem querendo proteger o pecado, querendo esconder o pecado, querendo acobertar. A Bíblia não é assim. A Bíblia coloca tudo em cima da mesa. É lindo ver a franqueza das Escrituras. Todos os pecados são expostos aqui, de todos os santos, de todos os tempos. E quando fala de Judas, que é apóstolo de Jesus, a Bíblia não diz, olha, Judas então teve um mal súbito, ele teve um infarto, e de repente caiu morto. Não, diz com todas as letras, e foi Judas e enforcou-se. Com todas as letras. Por quê? Diferente dos homens, Deus não acoberta o pecado de ninguém. Ele nos expõe. Ele nos faz percebermos o caminho da condenação, como aquela mulher diante da lei, diante daqueles homens todos. Ela se percebe condenada, ela já se sente morta, ela já vê tudo o que vai acontecer com ela. Claro, a condenação eterna é infinitamente inferior àquilo que aqueles patéticos estão fazendo com ela. Mas quando nós olhamos para a nossa existência, nós percebemos, Senhor, eu estou sendo irresponsável, olha o que eu estou fazendo comigo, para onde eu estou andando. Eu sei que o Senhor não me condena, coloca juízo na minha cabeça, eu quero mudar de rumo. São Paulo diz na segunda leitura,
considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, em experimentar a força da sua ressurreição, em ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele em sua morte. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já foi alcançado por Cristo Jesus. Eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, corro, para frente, para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber, a soberana vocação em Cristo Jesus. Quando nós percebemos de que nós fomos salvos, então nós começamos a correr rumo à santidade. Essa experiência de muitas pessoas, eu, por exemplo, me lembro de ter ouvido o impactante testemunho da Glória Polo, aquela mulher que era uma feminista, católica batizada, mas anticatólica na prática, que tinha um DIU de cobre no útero e foi fulminada por um raio, e que durante a recuperação hospitalar morreu, passou por uma experiência impressionante, e quando ela volta, o quadro é esse: eu não quero perder de novo, eu não quero passar por isso de novo, correr o risco de me danar, eu vou correr rumo à perfeição, porque eu vi o risco que eu corri. É isso que significa o que Jesus diz: podes ir, e de agora em diante não peques mais. Esse podes ir não é simplesmente, vai lá. Não. Você viu do que você foi salva, agora corra rumo à meta. Vai na direção da soberana vocação. O risco que você correu é o que te deve fazer a não brincar mais com esse negócio. Vai na direção da tua salvação. Se você acompanhou verdadeiramente todo o percurso dessa quaresma, das liturgias dominicais, qual é a conclusão a que a igreja te faz chegar hoje no quinto domingo? Se eu tenho dado ouvido à tentação, se eu tenho abandonado a transfiguração que Deus tem para mim através da escolha que eu faço por Cristo, talvez confiando que eu serei respaldado por Ele, quando não serei, talvez querendo sair do meu propósito, para pensar que posso viver uma vida sucedida longe dEle, o que é irreal. Agora é a hora de correr rumo à soberana vocação que temos em Cristo Jesus, a nossa santidade. Nós temos que perceber daquilo que nós estamos sendo salvos, porque na verdade salvação não é somente para algo, salvação é de algo. Ele nos está salvando daquelas pedras da lei destinadas a nos massacrar, porque somos pecadores. Nós precisamos correr rumo a Cristo, queridos irmãos, e apenas assim poderemos obter dele redenção, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas, como diz São Paulo aos Romanos, ressuscitou para a nossa justificação.